Olá pessoal, tudo bem? Esse daqui vai ser um vídeo bem descontraído, que eu vou comentar sobre uma pergunta que, por mais surpreendente que pareça, me fizeram bastante lá naquela feira USP As Profissões, que é qual, na minha opinião, qual que é a disciplina mais difícil da minha graduação, tá? É uma pergunta que eu fiquei um pouco surpreso de vir tanta gente perguntando ela, porque fazia tempo que não me questionavam sobre o assunto, mas enfim, então decidi, até para matar a curiosidade de alguns de vocês aí, trazer esse tema no vídeo de hoje, tá? E eu decidi separar da seguinte forma, porque assim, as disciplinas que eu acho mais difíceis, por incrível que pareça ou não são disciplinas especificamente da computação. Então, para não ficar uma coisa um pouco estranha, porque eu vou falar do curso de Engenharia da Computação, que é uma engenharia, mas não falarei nada da computação, então vai ficar um pouco estranho. Eu vou falar de 4 disciplinas que eu considero difíceis. Duas no âmbito do biênio, então vale aí para várias engenharias difíceis, e duas no âmbito da computação, tá? Então falaremos sobre isso no vídeo de hoje. E é importante, gente, fazer uma observação aqui que é o seguinte, tá? Algumas disciplinas são um consenso entre os universitários que elas são difíceis. Querem um exemplo? Muita gente entra em curso de exatas com medo de cálculo. Isso é quase que um consenso, esse medo, né? Assim como muita gente entra em cursos de biológicas com medo de bioquímica. Fica parecendo que bioquímica é o cálculo de biológicas, né? Então tem algumas disciplinas que são um consenso no sentido de medo e de dificuldade. Mas também uma coisa que a gente não pode deixar de perceber, que eu vou trazer um caso um pouco mais palpável daqui a pouco, é que a dificuldade de uma disciplina no sentido de taxa de reprovação depende bastante do docente que vai ministrar aquela disciplina. Então, às vezes tem um professor mais rigoroso, um professor menos rigoroso, tá? Então, a gente percebe que no ensino superior aí tem essas variações que podem ocorrer, tá? Mas sem grandes enrolações, vamos lá. Disciplinas que eu considero mais difíceis, inclusive levando em consideração a taxa de reprovação. Vou falar duas. Primeira delas, mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos, eu já comentei sobre ela, inclusive quando eu fiz uma playlist falando sobre todas as matérias do curso de Engenharia da Computação aqui na Poli, eu falei de McFlu, né? McFlu eu brinco que ela não é uma matéria cristã, tá? Realmente é uma matéria assim, bem complicada. E é engraçado porque você pode perguntar assim, Felipe, o que é que você vê em McFlu? A gente vê água. Também pode ter ar, né? Porque o ar é um fluido, mas água. Então, geralmente, a gente vai ver como que a água se comporta. Esse que é o tema da matéria. Inclusive, a água passando pelo cano, escoamento de água, tipos de escoamento, teorema de transporte de Reynolds, blá, 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 blá. Enfim, a matéria é água. Mas essa matéria, ela é conhecida entre os alunos de engenharia em geral por ser uma matéria muito difícil, muito. Não são todas as engenharias que tem que fazer ela. Agora, olha só que bizarro, a engenharia da computação, assim como a engenharia elétrica, pelo menos aqui na Poli, tem mecânica dos fluidos. Aí vocês vão perguntar, Felipe, pra quê? Porque o MEC exige. Sendo bem realista com vocês, porque o MEC exige. Tá bom, em algum cenário muito específico de trabalho, eventualmente, você vai mexer com software de simulação de fluido, não sei o que, você vai usar McFlu. Mas de resto, porque o MEC exige. E é até engraçado porque essa disciplina é uma disciplina com baixa carga curricular. Ela tem 2 créditos, então equivale a 2 horas de aula por semana, o que é pouco em relação ao comum, que seriam disciplinas de 4 créditos, 4 horas de aula. Mas mesmo assim, essas 2 horas de aula fazem um estrago tremendo, assim, tremendo mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, na minha turma, quem pegou recuperação foi reprovado. A pessoa não conseguiu se salvar na recuperação. Ela reprovou na minha turma, não lembro agora se foi 1/3, uma coisa assim, foi um número alto. E nessa disciplina, eu tive uma grande sorte, que foi o seguinte, é uma disciplina difícil, mas para compensar um pouco, de certa forma, ela tinha bastante monitoria, então assim, tinham vários horários de monitoria. E aí, eu consegui ficar amigo de um monitor lá e a gente meio que se ajudava. Eu ajudava, ele me ajudava em McFlu, porque ele era monitor de McFlu,
e ele estava tendo uma matéria de computação, de algoritmos, eu ajudava ele nessa matéria. Então a gente se ajudou, cada um de nós conseguiu passar muito bem nas respectivas matérias. Então assim, foi uma ajuda mútua com muito sucesso aí, agradeço a ele pela minha aprovação com um certo mérito em MacFlu, foi graças a ele, porque realmente, que matéria, viu? Que matéria mesmo. Mas então, para matar a curiosidade de vocês, na minha humilde opinião, a matéria mais difícil de todas do nosso curso, Mecânica dos Fluidos. Segundo lugar, Cálculo 3. Cálculo 3 dos cálculos, é quase, pelo menos aqui na Poli, é quase que um consenso que é o mais difícil de todos. Por que eu falo pelo menos aqui na Poli? Porque geralmente os cursos aí de exatas, que tem todos os cálculos, vão ter 4 cálculos, 1, 2, 3, 4. Que eu saiba, no curso de matemática pura, que seria matemática bacharelado, você tem 5 cálculos, existe um cálculo 5, mas se eu não me engano, o nome dele não é cálculo 5, tá? Então assim, geralmente 4 cálculos, 1, 2, 3, 4. Só que a ordem dos assuntos que são vistos em cada cálculo, ela pode variar, dependendo de onde você está fazendo. Até mesmo aqui na USP não existe um consenso, tá? E no nosso caso aqui, o cálculo 3 é o cálculo que você estuda integrais de múltiplas variáveis. Então, integral dupla, integral tripla. Esse que é o foco do cálculo 3. E é o mais difícil de todos, assim, é um cálculo absurdo, é um cálculo que exige uma capacidade de abstração muito grande. No meu ano foi um massacre. Por que eu estou falando que no meu ano foi um massacre? Lembra quando eu falei que depende um pouco do professor? Depois de teve um ano aí que eu não lembro qual foi de cabeça, que a equipe aliviou bastante em cálculo 3. Tanto que cálculo 3 ninguém reclamava, eu fiquei surpreso. Teve gente que tomou pau em outras matérias do biênio, mas não tomou pau em cálculo 3, o que é surpreendente, porque é o cálculo mais difícil de todos. Então assim, quando eu falo assim, é o mais difícil de todos, às vezes você vai falar assim, Felipe, pra mim, a minha turma foi o cálculo 2, por exemplo, porque esse o professor descascou a gente. Eventualmente pode ser, realmente, que isso aconteça, mas assim, pelo menos pegando aí a minha trajetória acadêmica, foi o cálculo 3, tá? Então, essas duas matérias são as matérias mais difíceis, assim, se a gente for pensar em desespero global, não desespero exclusivamente meu, Felipe, mas desespero global da turma e reprovações, assim, reprovações, a gente pega essas duas aí, são bem altas, tá? Eu sei que talvez alguns de vocês que são um pouco mais ligeiros vão falar assim, Felipe, peraí, você está falando reprovação, mas MacFlu, você falou que reprovou 1/3, mas 1/3 não é um número pequeno para alunos de engenharia? É porque, gente, geralmente os alunos de engenharia da computação, eles reprovam menos nas matérias do biênio, né, do que alunos de outras engenharias, tá? Isso é uma coisa assim, bem perceptível na prática. Inclusive, esse ano especificamente, não sei se alguém vai assistir esse vídeo, entrou esse ano na computação, algum dos meus queridos aluninhos bichos aí, mas esse ano a turma de engenharia da computação, o pessoal tá surreal, tipo, a galera, eu brinco que é o grupo de elite, assim, o pessoal sem noção, médias altíssimas aí na Poli, assim, não vou dizer que é literalmente a sala inteira, mas tem um pessoal nessa turma que... Ixi, então é por isso, tá? Mas assim, realmente existem matérias... se você for pegar a Poli como um todo, aí realmente as matérias elas reprovam bastante. Inclusive em MacFlu, eu falei 1/3 na minha turma, em outras turmas pode ser que reprove mais sim, tá? E é bem razoável que isso aconteça. Mas é porque a computação são os melhores de todos? Não acho que é por isso, é porque a computação geralmente, como é o curso que compete com produção, para ser o mais difícil de entrar na FUVEST, na Poli, né? O pessoal que chega aqui realmente chega com sangue nos olhos. Eu acho que seria essa justificativa aí para passar para vocês, tá? Então, essas duas matérias que eu falei são matérias de dificuldade, temor, reprovação, etc. Eu vou dar uma menção honrosa aqui. Existe uma disciplina chamada Cálculo Numérico. Essa disciplina também ela é conhecida por seu terror. E essa disciplina, atualmente na Poli, nós temos um currículo que se chama EC3, Estrutura Curricular 3. Antigamente era a EC2, meio óbvio, né? Na EC2, cálculo numérico era dado no segundo semestre. E eu não sei como eles faziam uma mágica para enfiar cálculo 2 no segundo semestre, porque os alunos, na minha humilde opinião, não eram maduros ainda no cálculo para isso. Vocês podem falar assim, Felipe, não concordo por conta disso, disso e disso. Tá, mas vamos trazer aqui um dado prático pra gente. Na EC2, quando o cálculo numérico era no segundo semestre,
a taxa de reprovação ficava de 50% a 70% da poli inteira. Aí vocês vão falar, Felipe, mas como que a conta fecha? Eu reprovo mais da metade dos alunos? Sim. Gente, quando eu entrei na poli, eu também era cético com relação a isso. Eu falava assim, não, isso daí é o pessoal aloprando, não faz sentido. Mas aí me mostraram arquivos de anos anteriores, de planilhas de notas da poli, mostrando quem passou e quem reprovou. E realmente, cálculo numérico reprovava de 50% a 70% dos alunos da poli. Então, assim, era uma coisa brutal. Eu acho que naquela estrutura curricular anterior, era meio que um consenso que cálculo numérico era a matéria mais difícil da poli inteira, de qualquer curso da poli inteira. Mas hoje em dia, cálculo numérico está no quinto semestre dos cursos da poli. É até engraçado porque cálculo numérico é uma matéria biênio, mas vocês têm ela no terceiro ano, né? A gente tem ela no terceiro ano, né? Mas sim, tem isso. E aí eu acho que essa mudança para o quinto semestre também contribuiu para uma redução significativa nos índices de reprovação, tá? Hoje em dia não reprova mais de 50% a 70%, reprova menos. Eu acho que reprova tanto quanto uma matéria do biênio normal, assim, que ficaria entre, sei lá, 25% e 40%, dependendo da matéria, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Essa foi a minha menção honrosa, tá? Aí vocês vão falar assim, pô, Felipe, mas você não falou nada de computação. Tudo bem. Então, eu decidi separar duas matérias de computação. Mas assim, gente, como eu falo pro pessoal, o nosso curso aqui da Poli, como é que funciona? Você passou pelo biênio? Sobreviveu? Ótimo, você passou pela parte mais difícil do curso. Porque as matérias de computação são matérias muito trabalhosas, tem muito trabalho mesmo, mas são matérias que recompensam o seu esforço. Então, assim, são matérias que as taxas de reprovação são baixas, bem baixas, assim, bem baixas quando você compara com o biênio. Então, é difícil falar de, tal matéria da computação aqui na Poli reprova muito, porque não tem casos assim. Tirando um ou outro ano, uma outra matéria que teve um caso muito excepcional, mas por via de regras não tem, tá? Então, as matérias que eu vou trazer aqui são matérias que eu, Felipe, acho difíceis no contexto de eu acho aquela área difícil, tá? Mas, de novo, isso daqui vai ter... Qualquer um pode discordar porque vai muito do gosto de cada um, tá? Então, duas matérias. Primeira delas, sistemas operacionais. E assim, eu sou suspeito porque eu adoro, eu acho muito interessante essa matéria de sistemas operacionais. Mas se você for estudar a fundo um sistema operacional, meu Deus, assim, é bem complicado, bem complicado mesmo. Inclusive, algumas aulas pareciam que estavam sugando a minha alma com um canudinho. Então, assim, é uma matéria bem complicada, você vê várias coisas. Depois dessa matéria você fala assim, meu Deus, obrigado, ainda bem que eu tenho um sistema operacional, eu não seria nada sem ele. Mas assim, sistemas operacionais realmente é uma matéria que eu considero ela difícil, tá? Não com relação à taxa de reprovação especificamente, mas com relação ao conteúdo que é visto. Então, sistemas operacionais, tá? Inclusive, muita gente fala dessa matéria. Então, de certa forma, pessoas de computação em geral compreendem que essa é uma matéria puxada, tá? Uma outra matéria que eu poderia falar, mas é só uma menção honrosa, outra menção honrosa aqui, é a matéria de compiladores. Por quê? Porque compiladores é o terror. Assim, compiladores eu acho que é quase que um consenso que seria a matéria mais difícil da computação. Mas por que seria? Porque hoje em dia, tanto aqui na Poli, Engenharia da Computação, quanto no IME, Ciência da Computação, compiladores é uma matéria optativa. Então você pode se formar sem fazer ela. Eu, por exemplo, não fiz ela. Então, não adianta eu querer falar dela aqui porque, eu não fiz. 2, você pode ser que você não tenha que fazer. Tá? Então, por isso que é só uma menção rosa que realmente é uma matéria muito difícil. Talvez fosse a mais difícil de todas da computação, mas que, dependendo de onde você faça o curso, talvez você não tenha que fazer ela. Tá? E aí, a outra matéria que realmente eu considero ela difícil, internet. No caso, o nome da matéria não é internet, mas redes de computadores. Tudo bem que aí é mais uma questão minha, Felipe, tá? Eu tenho bastante dificuldade, tá? Quando você vai estudar realmente como que a internet funciona, as camadas de internet, como que cada camada funciona e conversa com outra camada, tá? Faz sentido? Faz. É bonito? Eu acho bonito. Tenho dificuldade? Sim, eu tenho dificuldade nisso, tá? Então, redes de computadores, eu acho que é uma matéria, assim, bem complicadinha. E, geralmente, cursos de computação vão ter aí até duas matérias, redes 1 e redes 2. Aqui na Poli a gente tem redes 1 e redes 2.
além de laboratório de redes, tá? Então, no fundo, a gente tem 3 matérias, 2 teóricas e uma prática dessa parte de internet. É uma matéria, assim, bonita. Você começa a ver que a internet não é mágica, assim, as coisas realmente fazem sentido, mas é dificilzinho, tá? Então, o que eu tinha para falar era isso. Vocês aí, universitários, ou então já formados, que vejam o vídeo no futuro, fiquem à vontade para colocar aí nos comentários quais foram, na opinião de vocês, as matérias mais difíceis, ou estão sendo as mais difíceis da graduação de vocês, tá? Porque não vai existir um consenso realmente pleno aqui, tá? Sempre existe um aspecto pessoal que acaba impactando um pouco. Mas o que eu tinha para falar era isso. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.